Então, pessoal, quando não tem valor estimado no edital, isso não muda nada. O empresário que vai ditar qual que é o valor que ele vai cobrar por aquele produto, e a mesma coisa serve para serviço. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se. Serve para obra, perfeito? Quando nós vamos uma licitação, então vamos para esse exemplo que eu dei, tá? Uma licitação de imóveis, onde o empresário vai cobrar ali 95 mil reais, é o mínimo que ele pode chegar, mas a gente já iniciou o cadastramento da proposta com 109 mil, porque o edital trouxe ali um valor estimado de 110 mil, tá? Só um exemplo aqui. Quando eu vou para a etapa de lances, eu vou cadastrar minha proposta e os outros licitantes que quiserem participar também cadastram a proposta ali, perfeito? Ótimo, então. E aí, vamos supor que a gente está fazendo a disputa. Como é que você dá os lances numa licitação? Seja pregão, seja concorrência, ele de menor preço. Você vai sempre, a cada novo lance que você for dar, esse lance ele tem que ser menor que o seu último lance cadastrado. Mas não precisa ser um lance para pegar o primeiro lugar, tá? Então, vamos supor que tem ali um concorrente nosso que começou a baixar muito o preço. Ele começou a ir para 95, aí ele foi para 90, aí ele foi para 85, aí ele foi para 80. E aí, você já tinha conversado com o seu cliente, empresário, ou se você é o dono da empresa, né, está ali se representando, você é o seu próprio analista master de licitação, você já sabe que tem alguma coisa errada ali. Então, você já fala assim, opa, tem alguma coisa errada ali, né? Não tem como entregar esse material nesse valor. Quando é serviço, principalmente, às vezes a gente sabe que tem custos ali de materiais, de mão de obra, que também não dá para simplesmente baixar ali aquele valor. Isso que a gente chama de preço inexequível, tá? O que é o preço inexequível? O preço inexequível é quando o valor da proposta, né, de um licitante, de um concorrente nosso, ele não consegue cobrir nem os custos. Ele não consegue cobrir nem os custos, tá? A legislação, ela traz ali um percentual onde o legislador ele entende o seguinte, olha, se eu tiver diante de uma obra ou de um serviço de engenharia, eu tenho ali o valor que foi orçado pela administração, tá? Então, a administração orçou lá um valor de 100 mil. Se o valor que foi cadastrado, tá ali na etapa de lances, enfim, de algum licitante for inferior a 75% desse valor orçado, o que acontece? Já acende um alerta, opa, tem indício aí de inexecuibilidade. E o que o governo precisa fazer nesse caso? Ele precisa abrir uma diligência, ele não pode simplesmente considerar essa proposta, né, dessa empresa como vencedora. Ele precisa falar, meu amigo, olha, sua proposta está aqui, ó, 75% inferior ao valor que eu orcei, no caso de obra e serviço de engenharia. Então, você tem que falar alguma coisa, você tem que me dar alguma comprovação de que o seu valor, os custos estão cobertos. Então, como que faz isso? O licitante vai ter que abrir planilha, vai ter que comprovar. Se ele não tem como comprovar, ele vai ser desclassificado, tá? E quando eu estiver diante de produtos, né, bens ou serviços em geral, apesar da Lei 14.133 não ter trazido nenhum percentual, nós temos a Instrução Normativa número 73, né, que é a instrução normativa que regulamenta a questão do critério de julgamento menor preço, né, nas licitações eletrônicas, e ela trouxe um percentual de 50%. Então, se é 100 mil, 50 mil. Poxa, aparece uma proposta lá inferior a 50 mil para comprar água mineral, para comprar produto, tem coisa errada com essa proposta. E aí o agente de contratação, o pregoeiro, ele tem que fazer a mesma coisa. Ele precisa verificar se aqueles valores, realmente, eles vão ser cumpridos. Então, ele tem que obrigar aquele licitante a comprovar que aquele valor ele é execuível. O que é um valor execuível? É um valor que tem todos os custos cobertos, os impostos, né? Todos os impostos estão cobertos, todos os insumos que vão ser utilizados estão cobertos, o envio está coberto, porque se não tiver coberto, aquela proposta ela tem que ser desclassificada, tá?
Esses percentuais, pessoal, a gente fala que é um percentual de presunção, quer dizer, não é assim, ó, apresentou uma proposta abaixo desse valor, a gente vai lá e já inabilita, já desclassifica, isso não existe, tá? É sempre aberto o que a gente chama de diligência. O que é diligência? O órgão vai verificar, vai dar a chance daquele licitante provar que os valores dele são exequíveis, tá? Porém, não para só nesses valores, porque é uma presunção. O legislador ele não consegue ser muito assertivo, né? Porque nem tem como. A questão de execuibilidade de valor não é uma matéria de direito, que vai ter uma tabela com valor. Isso não existe, é uma matéria de fato. O que é uma matéria de fato? Eu vou comprar um iPhone, tá? Vou comprar um iPhone. Poxa, eu sei que esse iPhone não pode ser vendido por R$200. Se aparece uma proposta lá para comprar iPhone e a empresa coloca R$200, eu sei que isso é mentira. Não tem como, a gente não consegue vender um iPhone, né? Comprar e vender um iPhone por R$200. A gente sabe que isso não é. Nem a Apple não consegue vender nesse valor. Então já acendeu um alerta vermelho. E isso é independentemente mesmo desses valores que eu falei para você: 75% para obra, serviço de engenharia, 50% para serviços ou produtos. É matéria de fato, não é matéria de direito. Eu não preciso de tabela nenhuma para isso. Eu não preciso de tabela nenhuma para isso. Eu sei que não tem como vender um iPhone por R$200. Não é esse preço do iPhone. O iPhone ele tem um preço que vai muito acima disso. E aí tem que ver qual que é o valor, qual que é o modelo, né? E aí, claro, vai ter uma variação ali de lucro das empresas, mas é uma variação que tem que estar dentro da realidade. Não vai poder chegar uma proposta e falar: cada iPhone custa R$200. Cada iPhone custa R$250. Isso não existe, tá bom? Nesse caso, então, pessoal, o que nós temos que fazer? Independentemente desses valores que eu falei para vocês, que tanto a lei quanto a IN trouxeram, né? Nós vamos sempre utilizar uma estratégia tubarão. O que é uma estratégia tubarão? É entrar com recurso administrativo. Então, se por um acaso eu estou participando de uma licitação, né? O exemplo que eu dei aqui do iPhone, que eu sei a realidade do mercado. Eu sei que esse iPhone ele pode variar de 10 mil a 8 mil reais. Mas ele não pode ser 5 mil, ele não pode ser 3 mil, dependendo do modelo, tá? Ele não pode ser 2 mil, ele não pode ser R$200. Então, quando aparece uma proposta ali, mesmo que o órgão não tenha um valor estimado, mesmo que o valor tenha sido sigiloso e não dê para usar essa regra aí da lei para obras e serviços de engenharia e da IN 73 para compras e serviços, mesmo assim a gente vai utilizar uma estratégia tubarão. E o que a gente faz nessa estratégia tubarão? A gente vai entrar com recurso administrativo indicando que aqueles valores eles não são praticados no mercado, são valores humanamente impossíveis de serem praticados no mercado. Então, ainda que o órgão ele não se manifeste a respeito disso, tá? Porque qual que é o problema de aventureiro que não ganha licitação e fica reclamando: a licitação concorrente baixa muito o preço, a licitação concorrente diminui o preço, não dá para competir não. Esse cara não sabe trabalhar, tá? Infelizmente, esse cara não sabe trabalhar, essa mulher, esse cara não sabem trabalhar na área. Porque eles estão ali numa conduta passiva, esperando o agente público tomar todas as decisões. E nem sempre o agente público está preparado. Por isso que quem é meu aluno, quem está dentro da formação em analista master de licitação, tem que conhecer o que é a rota do comprador. Passa pela rota do comprador. Ele sabe, desde a etapa de planejamento, como que o órgão público faz uma pesquisa de preços. O que o órgão público pode, o que não pode fazer numa pesquisa de preços. Como é feito o edital. Como pede vista aos autos de um processo. Ele tem um modelinho lá no curso que ele vai lá, pede vista aos autos do processo. Então, o tubarão, meu aluno que é tubarão, né, o analista master mesmo, ele tem exatamente conhecimento da rota do comprador, porque é isso que vai fazer a diferença. Enquanto o cara aqui que é aventureiro, o cara que é amador, ele tá aqui sentado, só esperando o órgão tomar alguma atitude, não faz nada, porque não sabe fazer, não sabe entrar com recurso. Sabe que existe recurso, mas não sabe como fazer a peça, não sabe como o que alegar. Então, dentro da formação analista master, quem é meu aluno já tem todo esse preparo para quê? Para lidar com esse tipo de situação, tá? Então, primeiro, entender a rota do comprador. Quando você entende a rota do comprador, você sabe exatamente como que aquele agente deveria agir naquele caso. E se ele não agiu, quem vai agir é você. Você não vai ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Você vai entrar com o recurso administrativo. Então, você vai sinalizar
ali o preço inexequível do seu adversário, né, do seu concorrente, quem tá lá acima em você. E é por isso que é muito comum, meus alunos, se vocês assistirem aqui o podcast Tubarão, você vai ver que é muito comum os alunos estarem ali em 10º lugar, em 11º lugar na licitação, 8º lugar, 9º lugar, 5º lugar, e eles ganharam a licitação. Por quê? Porque quem estava na frente dele tinha cometido erro. E muitos desses erros também podem ser no preço, não precisa ser necessariamente só em documentos, tá? É tanto na parte de documentação quanto na parte de proposta. E a parte de proposta engloba o quê? Engloba o preço, né? Então, a gente vai se manifestar no recurso administrativo para derrubar esse concorrente. Quando eu falo derrubar, eliminar o concorrente, perceba, tudo dentro da lei. Aqui ninguém faz nada errado, aqui ninguém faz nada ilegal, porque quem faz coisa errada, não, a carreira não dura, né? Então, é só utilizando o conhecimento certo. Perfeito, pessoal? Então, essa primeira parte, quando a gente fala do nosso concorrente, tá? Só pra gente finalizar aí para a segunda parte da aula, eu já vou olhar o chat aqui do YouTube de perguntas. É importante você entender que a legislação não precisava nem trazer percentual. Então, aqueles percentuais que eu falei para você, de 75% da Lei 14.133 e de 50% da IN 73, né? Sendo 75% para obras, serviços de engenharia e 50% para produtos e outros serviços, é uma presunção relativa de inexequibilidade. O que é isso? Admite prova em contrário. Então, o que é o agente, o pregor, ele é obrigado a fazer. Se ele não fizer, você vai entrar com recurso administrativo para que ele faça. Que aí